e eu estava estudando uma nova ferramenta aí, que eu achei bem legal. Um rapaz aí postou no TradingView, nunca tinha utilizado essa ferramenta, tá? Uma ferramenta nova. E essa ferramenta aí, ela se chama Caixa de Gann, certo? Eu vou traçar então aqui, colocar para vocês, com base nesse modelo. Primeiro eu vou colocar o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin. Lembrando, isso é só uma opinião pessoal, não é uma dica de investimento. E aí o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar então as linhas, essa linha roxa, na minha condição, na minha opinião, ela vem de vários fundos anteriores aqui, tá? Então, possivelmente ela produziu um novo fundo aqui com base nesse volume. Esse volume fora do normal, ele possivelmente é um volume de fundo, tá, pessoal? E nós temos topos anteriores aqui na capitulação. Aqui eu não considerei essa movimentação aqui de capitulação do Bitcoin, porque isso aqui aconteceu por causa do Covid. Na minha opinião, o Bitcoin ele já teria assumido, né, uma acumulação em alta aqui nessa região, ao invés de ter perdido esse fundo aqui, tá? Esse fundo ele perdeu de 7.200 e 7.500 somente, na minha opinião, por causa da constante busca de liquidez em dólar que nós tivemos lá no 12 de março do ano passado. E essa linha, então, nós temos, então, isso aqui são linhas de Fibonacci, depois eu vou mostrar para vocês da onde que eu tirei essas linhas, tá? Como traçar elas. E eu acredito que nós estamos agora na tendência da linha roxa, que é a última tendência de alta que nós vamos ter até o final, até possivelmente o final do ano, ou até essa linha pontilhada aqui que eu coloquei para vocês, que é o bloco 147 mil de mineração pós-halving, ou seja, seria mais ou menos congruente com a data em que começaria a se aproximar dos 800 dias para o próximo halving, que geralmente no nosso modelo Stock to Flow é onde ele representa o inverno cripto, tá? Então, essa linha pontilhada que vocês estão enxergando, ela seria mais ou menos a linha pontilhada que você enxergaria no fundo de 2000, no topo de 2017, certo? Então, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui aquilo que eu acredito que vai acontecer com o preço do Bitcoin agora, tá? Nós temos, então, um período ainda de acumulação, na minha concepção. E esse período de acumulação, ele vai ser muito parecido, lógico, nunca é idêntico, tá, pessoal? Mas é muito parecido com o movimento que nós tivemos aqui no fundo do Bitcoin em 2018. Aquela acumulação em fundo, com volume, um volume vendedor e comprador muito, muito grandes, né, mostrando uma grande batalha. E na minha concepção, deixa eu só, acho que eu peguei aqui errado. Não vou pegar esse fundo aqui, eu vou pegar esse aqui, tá? Na minha concepção, o Bitcoin ele vai fazer algo muito parecido com esse movimento aqui, tá? Ele vai agir, a linha roxa, como o principal fundo do Bitcoin, que vai dar o suporte, e eu acredito que o mês de julho e possivelmente o mês de agosto poderão ser de lateralidades com breves períodos de alta, ou seja, uma alta em acumulação, uma alta acumulativa, onde nós podemos ter algumas altcoins subindo de valor, tá? Então, a minha expectativa é o preço respeitar essa linha roxa aqui, que é a região, se eu não me engano, 718 de Fibonacci ou 618 de Fibonacci, eu não lembro agora qual é o valor especificamente, depois a gente vai ver. E o preço, eu acredito que ele possa fazer esse movimento aqui realmente, né? Esse é o gráfico semanal do Bitcoin, então aqui representaria cada semana, tá, pessoal? Então, basicamente, eu tenho a expectativa que nós teríamos uma nova alta mais para frente, rompendo essa linha de tendência de baixa semanal que nós temos aqui, que é essa linha verde aqui, ó, tá? Vocês estão enxergando essa linha verde? Então, essa linha verde é a linha de tendência de baixa que nós temos que romper para o preço voltar a subir violentamente. E como eu acredito que vai ser uma batalha muito forte entre comprados e vendidos, ainda por um tempo, eu tenho expectativa de acumulação, mesmo uma pequena acumulação lateral indo em direção a uma pequena baixa, até talvez voltar aos 30 mil, e ele conseguindo se sustentar lateralmente, né? E depois voltar o preço a subir. Lembrando que às vezes o Bitcoin ele fica 5 meses em acumulação. A última vez que nós tivemos uma acumulação grande dessas, nós tivemos uma oscilação de preço de Bitcoin daqui até aqui. Então foi de 4 de maio até 28 de junho, o Bitcoin ele praticamente ficou preso dentro do valor de 9.500 e 11.800, tá? Ele ficava nesse período oscilando,
E eu acredito que uma acumulação para o preço retomar alta é basicamente isso aí, tá? Então nós temos esse movimento após aqui, eu acredito que nós vamos ter muito próximo do bloco 147 minerado, nós podemos ter o fim do ciclo de alta do Bitcoin, e aqui representaria então o topo, né, $120 mil por unidade. Esse é o preço-alvo que eu estou acreditando que o preço pode buscar ainda nesse ciclo de alta, e logicamente depois começar o período, né, do ciclo de baixa, acompanhando a linha roxa, então, até começar a produzir um novo fundo. Lembrando que essas ferramentas, né, elas são ferramentas apenas de análise, elas não são ferramentas de previsão de futuro. Eu brinco que é previsão de futuro, mas previsão de futuro não existe. Ninguém é um X-Men, ninguém tem a visão além do alcance para conseguir determinar a previsão de futuro, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse gráfico de Gann aqui, tá? Ele utiliza ângulos de Gann, né, que é uma ferramenta de análise de negociação usada então para medir alguns elementos chaves, né, principalmente linhas de tendência de alta e baixa. Tá? Como a gente utiliza então o padrão do preço e do tempo, e o que a gente sabe utilizando essa ferramenta é que o passado, o presente e o futuro eles existem todos ao mesmo tempo em um ângulo de Gann. Então ele tenta prever para nós os futuros pontos de suporte ou possíveis linhas de tendência de alta ou linhas de tendência de baixas futuros e possíveis pontos de reversão. Para medir ele, geralmente a gente pega e a gente tenta usar o quadro de Gann onde está os topos, tá? Então eu peguei essa ferramenta aqui, caixa de Gann. Qualquer pessoa que usa TradingView pode utilizar ela, né? E você pega o fundo mais baixo dentro de um ciclo. Então, no caso do nosso ciclo de baixo, o bear market que terminou lá em dezembro de 2018, nós pegamos o fundo dessa projeção e faz isso aqui, ó. Tá? Você vai ver aqui os topos ali se formando, se encaixando nessas linhas. E aqui nós temos o topo mais alto, por enquanto, projetado até o momento, tá? Então, o bagulho é muito doido aqui, realmente é meio assustador, tá? Para quem para quem fica com o cu na mão com essas coisas muito mirabolantes aqui. Mas aqui você vira tipo um analista técnico, arquiteto do mal, né? Com esse tipo de ferramenta, tá? E aí você traça aqui as Fibonacci, né? Então ele tem um conjunto de traçados de Fibonacci, e você vai traçar essas fibras, né? 618, 0,75 e assim por diante. Tá, pessoal? Então, o que acontece? Você precisa encaixar geralmente ela na região 50, tá? E você vai fazer uma projeção dessas linhas, né? Você precisa primeiro encaixar essas linhas, tá? Para saber onde é topo, onde é fundo, e basicamente você utiliza esse traçado, então, para prever o preço futuro, tá? Logicamente, você pega a linha do jeito que eu fiz ali, eu desenhei ela basicamente, né? Então, a única coisa que eu fiz foi fazer isso aqui. Eu escolhi os pontos mais importantes, que foi 0,25, 38, 0,5, 618, e aí chegou naquela linha que eu desenhei para vocês lá, tá? Então, basicamente, essa ferramenta aí, né, ela tenta antecipar para nós os movimentos, né? Se não me engano, aqui era 3,618, aqui é 0,5 e aqui é 618. Depois que termina o passo 618, acaba o movimento. Tá? Então, a linha roxa, que vai determinar essa linha de tendência, para mim, ela pode ser a principal linha agora que o preço pode respeitar, tá? Por via das dúvidas aí, até queria que alguém printasse aí, só para a gente ver se essa projeção vai ser mais ou menos o que está projetando aí o quadro de Gann, tá? Então vamos ver se vai dar bom. Previsão do futuro, tá? Thundercats, na verdade, né? Olho de Tandera, tá? Bom, independente se vai respeitar ou não essas linhas, tá? A minha projeção de alta realmente é algo parecido com isso que eu desenhei para vocês, tá?
Então, acredito que nós vamos sair de uma acumulação. Nós tivemos já uma grande correção. Aqui nessa região, nesse caixote, nós temos muitos institucionais acumulando, mãos pesadas acumulando, big players acumulando, comprando, né? Eu estou junto com as baleias, eu estou comprando junto com as baleias, até porque a minha expectativa também é de alta até o final do ano ainda. Então, acredito que vai acontecer um movimento parecido com isso. E tem um detalhe muito importante, né? Se você consegue ter paciência para aguentar o Bitcoin acumular por um longo período de tempo, você vai ser possivelmente recompensado, né, pela tua paciência. Pelo menos isso, historicamente, é o que o mercado de criptomoedas mostra para nós. Que todo mundo que teve paciência de acumular, de comprar e guardar criptomoedas, nos períodos de acumulações extremas, né, acumulações de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até acumulações de 1 ano, como aconteceu no ciclo passado, né, no inverno cripto passado, geralmente elas são recompensadoras, tá?